Obsessão, causas e livramento. Existe uma causa para cada obsessão. Vamos tentar encontrar algumas das causas básicas, examinando atentamente as Escrituras. Amor às trevas. Há pessoas que amam mais as trevas do que a luz. Essa é uma das principais causas da obsessão. Esse amor anormal revela o desvio do coração, por isso, tais pessoas se tornam facilmente obsessionadas. A fim de evitar dificuldades e de se salvarem de problemas, elas não ousam encarar a luz, mas procuram se confortar dizendo que estão certas. Pouco a pouco, começam a crer que estão certas. Assim, ficam obsessionadas. Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus porque amavam mais as trevas do que a luz, João 3,19. Eles não tinham luz, pois habitavam nas trevas. Achavam justo odiar e rejeitar o Senhor Jesus. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas, agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. 15:24. Por quê? Porque estavam obsessionados. Eles odiaram o Senhor sem causa. Precisamos saber que sempre que houver trevas, e não luz, existirão conceitos errados, falsa confiança e julgamento errado. Existe um elemento de obsessão em cada um desses erros. A consequência de não se amar a luz é a obsessão. Orgulho. O orgulho também é uma grande causa da obsessão. A soberba do teu coração te enganou. Obadias 3. Isso revela que a maior causa do engano próprio é o orgulho. Aqueles que enganam a si mesmos a ponto de entrar em obsessão são, provavelmente, todos pessoas soberbas. Se um cristão colocar seu coração em obter vanglória e posição diante dos homens, ele pode começar a fingir ser o que não é a fim de enganar as pessoas. Pouco a pouco, ele começa a enganar a si mesmo e a se tornar obsessionado. Uma vez que se torna orgulhoso, ele pode facilmente imaginar a si mesmo como alguém que tem algo extraordinário. Lentamente, aceitará as fantasias como verdade. Assim, ele cai na obsessão. Irmãos e irmãs, nunca considerem orgulho como um pecado insignificante, pois ele pode facilmente nos impelir para a obsessão. Aprendamos, portanto, a ser humildes. Não receber o amor da verdade. Não receber o amor da verdade é outra causa enorme por trás da obsessão. Em 2 Tessalonicenses nos é mostrado que para aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. 2:10-11. Essa é, realmente, uma consequência terrível. As pessoas se tornam obcecadas por crer nas mentiras. Elas creem em coisas que não existem. Por não receberem o amor da verdade, naturalmente se inclinam para as mentiras. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23:23. A verdade precisa ser comprada, isto é, um preço deve ser pago. Bem-aventurados somos se nosso coração está bem preparado para a verdade de Deus. Nós amaremos a verdade e a aceitaremos, custe o que nos custar. Mas, muitas vezes, os homens não têm o amor da verdade neles. Eles torcem a verdade e até a descartam. Finalmente, acabam acreditando que ela não é a verdade. Proclamam como falso o que é verdade e pregam como verdade o que é falso. Eles parecem fazer isso com confiança. Isso, definitivamente, é obsessão. Devemos saber que, uma vez que alguém rejeita o amor da verdade no coração, é muito difícil para ele ver a verdade mais tarde. Havia um irmão que estudava num seminário teológico. Ele foi conversar com um dos seus professores sobre o batismo. Esse irmão disse: "Tenho visto diante de Deus que fui crucificado com o Senhor. Já estou morto, preciso ser sepultado, devo ser batizado. O que o senhor acha disso?" O professor respondeu: "Eu também tive uma experiência semelhante anteriormente. Logo antes de me formar no seminário, como acontece com você agora, eu também vi essa questão da morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Eu vi que já havia morrido, que devia ser sepultado no batismo. Mas se eu fosse batizado por imersão, não poderia trabalhar na denominação a qual eu pertencia.
Orei sobre isso e senti que podia adiar a decisão até depois da formatura e ordenação. Formei-me no seminário e fui ordenado pastor. Agora são passados muitos anos. Embora não tenha sido batizado, tenho me sentido muito bem. Por isso, por que você não se concentra nos seus estudos? Depois da sua formatura e ordenação, talvez esse problema não mais incomode você. Viver em paz depois de violar a verdade não é outra coisa senão obsessão. Felizmente, aquele irmão não deu ouvidos ao seu professor. Irmãos e irmãs, lembrem que podemos facilmente nos tornar obsessionados se nosso coração não for totalmente para o Senhor. Não buscar a glória que vem do único Deus. Não buscar a glória que vem do único Deus é também um fator que gera obsessão. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? João 5,44. Por cobiçarem a glória dos homens, os judeus rejeitaram o Senhor e perderam a vida eterna. Quão lamentável! Esse amor desordenado pela glória dos homens inclinou o coração deles para a mentira. Como resultado, eles acreditaram na falsidade. Eles se tornaram cada vez mais confiantes em si mesmos. Eram nada mais que obsessionados. O livramento: ver a luz na luz de Deus. A obsessão é trágica. Os filhos de Deus não devem ser obsessionados. O obsessionado não consegue ver o caráter real das coisas. Portanto, a seguir apontaremos, de forma breve, como ver a realidade e evitar a confusão. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia! Todos vós, que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Isaías 50, 10-11. Quando os israelitas andaram em trevas e não tinham luz, mais do que naturalmente acenderam tochas com as quais se cercaram. Eles andavam nas chamas do seu próprio fogo. Isso era bom? De modo nenhum, pois o resultado foi que se deitaram em aflições. As trevas espirituais não podem ser desfeitas por tochas feitas pelo homem. A luz deve vir de Deus, não do homem. As tochas humanas nunca podem capacitar alguém a ver a realidade espiritual. Procuremos entender que as tochas que acendemos nunca podem ser uma fonte de luz espiritual. Alguns cristãos dizem: onde estou errado? Não sinto que tenha feito algo errado. Não sinto estar errado em coisa alguma. Você é realmente tão digno de confiança assim? Outros podem dizer: meditei muito sobre essa questão em particular. Ouso concluir que isso está definitivamente certo. Está certo afirmar que você pode decidir definitivamente sobre algo pelo fato de ter meditado bastante. De acordo com a palavra de Deus, essa não é a maneira de os cristãos conhecerem algo. Você pode esgotar seu poder mental em considerações, mas tudo o que for aceso ali será simplesmente sua tocha humana. Um cristão não pode prosseguir sua jornada espiritual pela luz de sua própria tocha. Ele deve depender do nome do Senhor. Somente por confiar em Deus ele pode, de fato, ver e andar espiritualmente. Frequentemente, tornamo-nos mais confusos pelo nosso muito pensar e podemos até mesmo ser enganados. A luz espiritual não vem de nosso sentimento ou pensamento. Quanto mais alguém busca a luz dentro de si mesmo, menos luz tem, pois a luz não está nela. Em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz. Salmos 36:9. É somente pela luz de Deus que vemos realmente a luz, isto é, o verdadeiro caráter do que quer que seja. A primeira luz, no texto acima, é a luz que ilumina, a segunda luz é o verdadeiro caráter que é visto. Precisamos viver na luz de Deus se desejamos ver o caráter real de uma questão. Irmãos e irmãs, é um grande problema o modo como vivemos. Se vivemos na luz da vida de Deus, podemos ser pessoas que veem. Existem alguns cristãos que merecem nosso maior respeito não apenas por sua própria bondade, mas também por seu viver diante de Deus. Deus é luz. 1 João 1,5. Todos os que conhecem a Deus conhecem a luz. Todos os que conhecem a luz manifestam ter Deus neles. Tão logo aquele que conhece a luz de Deus encontra-se com você,
é capaz de discernir seu caráter e de apontar as faltas que você tem. Ele não faz isso com o desejo de ferir você, mas se deve totalmente à sua aguçada visão interior. Para o que não tem luz, certa coisa pode parecer muito boa, entretanto, deve-se deixar para aquele que vive na luz de Deus descobrir o verdadeiro caráter da coisa. Nenhuma luz de vela é necessária debaixo do sol brilhante, nenhuma outra tocha humana é necessária debaixo da luz de Deus. Se vivêssemos na luz de Deus, o verdadeiro caráter de todas as coisas seria tão claro e transparente como a luz. Aqueles que se conhecem na luz de Deus têm verdadeiro conhecimento de si mesmos. Se não estivermos na luz de Deus, podemos pecar sem estar conscientes de quão vil é nosso pecado, podemos cair sem termos plena consciência de quão vergonhosa é nossa queda. Podemos fazer algum bem exteriormente, mas quão enganoso é nosso estado interior. Podemos mostrar bondade por fora, mas quem conhece nossa dureza por dentro? Podemos agir de forma espiritual, mas nossa realidade é que somos totalmente da carne. Quando a luz de Deus vem, o verdadeiro caráter de todas essas coisas será manifestado. Então, ver-nos-emos totalmente e confessaremos quão cegos sempre fomos. Aqui está a diferença entre os dois testamentos. No Antigo, o certo e o errado eram conhecidos pela lei exterior. No Novo, conhecemos o verdadeiro caráter de algo por meio do Espírito Santo que habita em nós. É possível vermos nossa falta por meio da doutrina ou do ensino, mas mesmo assim precisamos ver nossas faltas na luz de Deus. Conhecer nossas faltas por meio da doutrina ou do ensino é superficial, perceber nossa falta na luz de Deus é perfeito. Somente na luz de Deus podemos ver o que Deus vê. Esse é o significado de ver a luz na luz de Deus. Se não quisermos ficar obsessionados, devemos viver na luz de Deus. Nossa maior tentação é acender nossas próprias tochas. Sempre que enfrentamos um problema, imediatamente procuramos as respostas em nós mesmos. Tentamos decidir o que é certo e o que é errado. Irmãos e irmãs, esse não é o caminho que Deus quer que sigamos. Precisamos ser humildes, reconhecendo quão indignos de confiança somos. Nosso julgamento, pensamento e ação não são confiáveis. Estamos sujeitos ao erro. O que julgamos como certo pode não ser necessariamente certo, o que julgamos errado pode não ser de todo errado. O que consideramos doce pode ser amargo, e vice-versa. O que recebemos como luz pode não ser luz de modo algum, e o que recebemos como trevas pode vir a não ser trevas. Não devemos substituir a luz de Deus por tochas que acendemos. Devemos receber a luz de Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22, 23. O cristão que não tem luz em si tende para a obsessão. Que lamentável se alguém não vê o que deveria ver e não sabe o que deveria saber. Devemos pedir a Deus para brilhar em nós a fim de poder tocá-lo. A vida cristã não deve ser cheia de problemas, dúvidas e hesitações. Devemos ser capazes de ver se algo é certo ou errado. Se pudermos ver, evitaremos cair em obsessão. Se alguém quiser fazer a vontade dele e de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu, Jesus, falo por mim mesmo. João 7,17. A condição para sermos iluminados é genuinamente querer a vontade de Deus. Cuidemos para não decidir, de maneira rápida e confiante, sobre qualquer assunto que chegue a nós. Pelo contrário, peçamos a Deus para nos dar um coração perfeito para fazer sua vontade. Um coração endurecido, egoísta e autoconfiante, bloqueia a luz de Deus. Se desejamos ter a luz de Deus, devemos ser meigos, não egoístas e não autoconfiantes. Resumindo, devemos ser humildes. Peçamos a Deus para nos libertar, a fim de que diariamente vivamos em sua luz e, assim, sejamos capacitados a conhecer o que é veracidade e realidade. Que Deus nos livre da falsidade e da obsessão. Extraído do livro Realidade Espiritual ou Obsessão, Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.